Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Quero convidar as pessoas para entrarem para a nossa live. Eu queria saber como é que tá o áudio. Já estamos aqui para falar de política. O tema da nossa live de hoje é o caminho político para tirar o Brasil da crise. Eu convidei uma pessoa que entende bastante de política, de leis, para debater esse assunto, que é o Dr. Marlon Reis, para a gente estar conversando sobre esse assunto importante, porque geralmente as pessoas gostam de criticar, de apontar o dedo, né? Mas e as soluções, né? Quem é que quer sugerir soluções para resolver os problemas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade? Geralmente a oposição gosta de criticar a situação, é muito mais cômodo, né? Mas quando é para resolver é mais complicado. Então a gente vai falar sobre, o assunto vai ser positivo, ideias propositivas. Vamos conversar com o Dr. Marlon Reis sobre esse tema e eu queria também a opinião de vocês. Gostaria que vocês comentassem aqui, falassem, fizessem perguntas. Eu gostaria de saber como é que tá o meu áudio. Tá bem? Vou colocar aqui o óculos para poder ler as mensagens. Ah, que bom, o áudio está bom, né? Então, vamos seguindo em frente. Eu estava um pouco preocupada que a minha internet estava me oscilando aqui, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Estou esperando o Dr. Marlon entrar, combinei com ele às 20 horas. Eu estou aqui com a minha pontualidade britânica para estar, né, esperando ele. Eu estava pensando aqui agora há pouco, antes de entrar na live, que eu lembro que quando eu era criança, eu sempre acompanhei política, sempre gostei, né? Quando eu era criança, eu lembro que tinha um político na minha cidade que sempre vencia as eleições, acho que ele chegou a ter uns 2 ou 3 mandatos como deputado federal, falando mal dos outros, né? Sendo a lenha, né? Falando, ele gostava muito de falar da companhia de energia que cobrava altas taxas, companhia de água que cobrava altas taxas, então falando, mas assim, não tinha proposta, né? E hoje o eleitor, ele não quer saber de político que fica só falando, acusando e que não tem propostas claras. Então, assim, hoje a gente está vivendo uma crise no nosso país, uma crise política, aliás, uma crise também econômica e na saúde. E a gente vejo poucas soluções, pessoas falando, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, né? Então, por que não falarmos disso, né? Falarmos do que... Acho que o Dr. Marlon entrou aqui. Convidá-lo aqui para a nossa live. Então a gente vai vamos falar do que pode ser feito, né? Doutor Marlon já. Boa noite, doutor Marlon. Boa noite, Márcia. Obrigado, viu? Prazer estar aqui contigo. Obrigada ao senhor por ter aceito o convite. Sei que o senhor tem muitas tarefas, atividades, né? Também que costuma fazer muitas lives, né? E abriu aí esse horário na sua agenda. Que isso, obrigado. Doutor Marlon, o senhor está onde hoje? O senhor que viaja muito. Então, hoje eu estou em Palmas. Que bom, estamos em Palmas, então. Eu sei que a maioria das pessoas o conhece, né? Mas, assim, como é de praxe que eu sempre estou falando, né? Um pouco do perfil de cada convidado, eu vou falar do Dr. Marlon, que ele é advogado, hoje está atuando, né? Como advogado, ex-juiz, auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Saragossa, na Espanha. Fora que o senhor também, né, doutor Marlon, tem uma experiência política, tem livros publicados, uns autores da Lei da Ficha Limpa, só tem um currículo assim, bem vasto, né? Verdade, tem um tempo aí de estrada, né, Márcia? Tentando participar e ajudar a sociedade dentro das minhas forças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre como que a gente pode contribuir, né? Porque muitas pessoas criticam e não apontam soluções, né? E hoje a nossa live vai ser mais de propostas, né? Eu quero estar ouvindo o senhor sobre esse assunto, que a gente está vivendo uma crise no país, o país já tinha problemas econômicos, agora se intensificou ainda mais com essa questão da pandemia, né? Tem problemas na saúde, uma série de problemas, assim, a gente quer saber do senhor, tem solução para esses problemas? Qual que é o caminho político para o Brasil sair dessa situação?
Bom, todo problema ele já traz em si o germe da sua solução. O que acontece é que alguns problemas são mais desafiadores. Esse que nós estamos passando talvez seja, e certamente é, o maior problema entre muitas gerações de brasileiros. Há mais de um século nós vivemos algo parecido, com uma pandemia também gigantesca, que foi a gripe espanhola, mas em termos de proteção da saúde de todos nós, das pessoas que a gente ama, da sociedade em geral, certamente nós nem sonhamos viver uma coisa como essa. Mas mesmo para isso, tem solução. Os exemplos internacionais apontam para isso. E em todos os casos de respostas mais rápidas e concretas, houve necessidade de uma grande união nacional, que eu acho que é justamente o que falta nesse momento, né? Da gente perceber esse um problema coletivo, não é um problema partidário, obviamente, é um problema de saúde pública e outras questões que precisam estar envolvidas na reflexão para que a gente possa considerar a solução, a gente tem que analisar o problema como ele de fato é. E nesse sentido, se a gente faz isso, a gente começa a encontrar respostas, especialmente quando a gente observa o que os outros estão fazendo mundo afora, e especialmente aqueles que tiveram bons resultados, estão tendo bons resultados. É verdade, eu estava até pensando justamente nisso agora, há pouco antes da gente entrar, e eu já até fiz um GTV esses dias em que eu falei, que eu estava justamente pontuando essa questão de que as pessoas elas ficam divididas, né? Faz o lockdown para preservar a vida das pessoas, para evitar a contaminação das pessoas, aí por outro lado o comércio fecha, aí as pessoas perdem o emprego, o comerciante deixa de ter renda, então é uma situação bem delicada, né? A gente vê, como o senhor falou aí, que países estão tomando decisões e que tem dado certo, né? E que seria da hora a gente copiar isso aí, né? Porque não precisa inventar rodas, é só dar um jeito de fazê-la girar, né? A nosso favor, né? Isso aí, qual que seria a solução que o senhor apontaria, doutor Marlon, considerando a gente vê que tem países que já estão deixando já de ter o coronavírus, temos exemplos de Israel, temos exemplos da Nova Zelândia, assim, bem eficientes, né? Então, assim, qual que é a sua opinião nesse sentido? As pessoas estão colocando aqui algumas opiniões. A primeira coisa né? Que a primeira questão... Alguém aqui colocou, a Zélio fala que o lockdown não resolve nada, né? Vamos lá, continua. A primeira questão eu acho que o ponto de partida é a necessidade de uma resposta coordenada. E isso, evidentemente, está faltando. Nós não temos coordenação. Deveria ter uma ação conjunta que envolvesse todos os governos e todos os níveis, desde o âmbito municipal, estadual, federal, e também uma convocação massiva das entidades organizativas da sociedade, dos entes organizacionais. Eu acredito muito em mobilização, acredito muito em mobilização social. Eu sempre participei de grandes mobilizações e acredito muito nisso. Para isso é preciso, antes de tudo, coordenação de esforços. E eu vejo, sim, as boas experiências são experiências de grande coordenação. Agir com força, respeitar as conclusões da ciência e agir todo mundo de forma coesa. Não tem como inventar a roda, não adianta. Se não se observam esses elementos básicos, a gente, obviamente, patina e demora mais do que os outros. E com a demora, mais consequências. A gente precisa solucionar. Eu não consigo ver um conflito entre a saúde e a economia. Nós precisamos recuperar rapidamente a saúde da população para que a economia volte mais rápido aos trilhos. E, nesse sentido, para que isso aconteça, não tem jeito, tem que haver esforços coordenados. E, bom, é como eu falei, não tem como inventar a roda em relação a essas questões. Como que a população poderia participar, né? Já que, mesmo que não havendo essa coordenação, assim, a população ela pode ter a participação. A gente vê que o brasileiro já tem um tempo que ele se posiciona mais em relação à política, né? Tanto em relação a um lado ou outro. Assim, o brasileiro ele tem essa preocupação. Hoje, como é que você avalia essa questão aí da participação cidadã popular nesse processo aí? Como poderiam contribuir? Porque eu estou aqui
e quero dar a minha parte, ajudar de alguma forma. Mas, assim, o que eu poderia estar fazendo, assim, já que não há essa coordenação, né, que o senhor falou aí, tem como parte do próprio seio da população, da sociedade? Com certeza. A população ela precisa ser mais participativa nas coisas. Esse problema, em particular, que nós começamos a falar, ele é um problema de todos. E, portanto, a reclamação é de uma ação coordenada de todos. Quando eu falo coordenação, obviamente, não envolve só as lideranças políticas, mas envolve também a própria população. Agir de forma acertada, agir com autoridade, pensando não só em si, mas pensando no que é melhor para o caminho de absolutamente todos. E assim, eu falo isso, nós estamos usando apenas a pandemia como um exemplo, mas isso vale para absolutamente tudo. Qualquer grande desafio nacional. Nós temos um problema muito grande, e esse é muito fruto eu posso afirmar isso como fruto dos meus estudos, da minha vivência, mas fundamentalmente dos meus estudos. É que nós temos no Brasil uma cultura de aguardar que os outros façam por nós, que ela vem da forma de nossa colonização, ela vem do espírito ainda muito individualista de cada um, buscando um ganho pessoal em determinada situação. As eleições são só um exemplo disso, de como as pessoas veem no espaço público um momento de ganho, de vantagem, de obtenção de uma vantagem pessoal. E isso não deixa de acontecer em diversos casos. Por isso que é importante, como você fala, a sociedade ela é muito importante nesse processo. O que eu acho que a gente precisa é continuar dando passos, é seguir dando passos, no sentido de uma construção dessa cultura de alteridade, de pertencimento, de coletividade, de ação conjunta. Isso é que faz as grandes nações. As grandes nações são feitas disso. Doutor Mário, com relação à gestão pública, né, como que é possível melhorar para que a máquina trabalhe melhor a favor do cidadão? Como você avalia a gestão como um todo? O que o poder público pode fazer que não tem feito para que nós, enquanto sociedade, tivéssemos mais benefícios, né, mais soluções dos problemas que a gente vive no nosso dia a dia? Falando de uma maneira geral, né, já transcendendo essa questão da pandemia, mas falar da qualidade da nossa representação política. Voltando àquela reflexão que eu comecei há pouco, não tem como não considerar essa particularidade brasileira do, do paternalismo, da espera pelo benefício de alguém vindo de cima. Quando eu fiz os meus estudos na Universidade de Saragoça, no doutorado, eu adotei uma matriz teórica chamada Teoria do Capital Social. Foi desenvolvida por alguns pensadores. Um deles eu tive a honra de conhecer pessoalmente na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, pelo professor Francis, que é o professor Francis Fukuyama, de quem fui aluno, tive a honra de ser aluno, e de outros grandes pensadores globais que começaram a pesquisar o seguinte: parece uma coisa estranha que eu vou falar, mas foi desenvolvida uma pesquisa sociológica que tinha, dentre várias perguntas, uma que é assim, bem chocante. Você confia na maior parte das pessoas que conhece? No Brasil, essa pesquisa foi feita globalmente. Quem tiver curiosidade pode visitar um site chamado World Values Survey. É uma pesquisa de valores mundiais. Então, eles fizeram várias perguntas como essa em mais de 150 países e fizeram uma espécie do mapa do mundo de acordo com o quanto as pessoas estavam dispostas a cooperar entre si, dispostas a colaborar com a pessoa que está ao lado, que está próximo. É lógico que o elemento confiança é fundamental para isso. E aí, quando saiu o resultado da pesquisa, ela foi aplicada já várias vezes, nós temos aí uma resposta média dos brasileiros que respondem sim a essa pergunta em torno de 2,8%. Nos países nórdicos, onde tem as menores taxas de desigualdade do mundo, níveis de vida de alta qualidade, educação, saúde, essa taxa gira em torno de 70%. De cada 10 pessoas, 7 pessoas respondem que confiam na
com ela e perguntei se ela confiava na maior parte das pessoas que ela conhece. Ela respondeu sim. Rapidamente ela respondeu sim, confio. E eu falei, por quê? Ela disse que os pais dela ensinavam que ela deveria confiar nas pessoas e que aquelas pessoas que quebravam a confiança, ela deveria se afastar do convívio dessas pessoas em particular. Dificilmente nós encontraríamos os pais dizendo isso para os filhos no Brasil. Confiem em todo mundo, confiem nas pessoas em geral. Então, agora, de onde está? Nós desconfiamos porque as pessoas nós desconfiamos porque as pessoas não cooperam conosco, ou as pessoas não cooperam conosco e nós não cooperamos com os outros porque desconfiamos? Isso é uma pergunta complexa. Mas o que eu queria dizer é que se a gente não consegue superar isso e não consegue se converter numa sociedade que está disposta a colaborar, é uma sociedade piramidal e não uma sociedade horizontal, então a gente não tem condição de evoluir. Nós vamos ficar esperando. O coronel de antigamente é o político de hoje. E nós ficamos olhando para cima esperando uma benesse, quando, na verdade, nós deveríamos, sim, nos organizar lateralmente. Eu vou dar um exemplo eu estou me estendendo nessa resposta, mas eu vou dar um exemplo. Imagina um bairro enorme, numa cidade grande, que tenha 150 mil moradores. Esse bairro perfeitamente poderia eleger mais de um deputado estadual, um deputado federal, num estado hipotético. Se eles se organizassem, se olhando lateralmente, eles fariam isso e teriam uma representação impressionante, mas eles não fazem isso. E, em vez de olhar para os seus que estão ao lado, eles olham para cima, e aí eles se dividem, porque cada um vai em busca do seu patrono, do seu padrinho ou da sua madrinha, e acabam se dividindo, e com isso se enfraquecendo, e a representação política se vai. Isso é o que acontece no nosso país, né? Está na cultura do povo, né? A gente vê isso em época de eleição, nessa questão de compra de votos, que daí é muito comum, né? Eu trabalho nesse meio político e a gente vê, né? Fica até desanimado muitas vezes quando você trabalha com propostas, né? Assim, assessorando alguém e tal, e você vê lá que vem o outro lá com dinheiro lá e compra o voto, e aí é eleito, mas fazer o quê, né? É uma coisa que está na cultura, nessa questão sempre de levar a benesse. Eu acho que mais ou menos nesse sentido que o senhor falou, né? As pessoas, a nossa cultura é totalmente diferente. Acho que dificilmente mudaria. Em relação mesmo à própria pandemia, ontem eu estava conversando com alguém sobre essa questão aí, que a própria população, às vezes, ela é inconsequente, né? Em relação a isso. Eu já vi casos de pessoas que sabiam que estavam contaminadas e não ficavam isoladas. E não estavam nem aí, por aí. Então, assim, contaminando outras pessoas, né? Então, assim, é mesmo da cultura, né? Mas eu queria puxar um gancho aí, doutor Mário, o senhor falou agora há pouco sobre essa questão de mobilização, volto nesse assunto aí, a gente tinha até combinado de falar sobre esse assunto, a questão da harmonia entre os poderes, né? O senhor acha que está existindo hoje no país essa harmonia em relação à nossa política? Olha, é evidente... Os três poderes, né? Se espera de uma democracia que os poderes sejam independentes e harmônicos. A harmonia não significa submissão, mas também não significa... Não se pode aplaudir nenhum tipo de desarmonia de enfrentamento. Não é isso que se espera. Mas, fundamentalmente, é de se esperar a independência. O que acontece é que, muitas vezes, nós queremos que as coisas sejam resolvidas rápido demais. Mas é preciso combinar com os russos, né? São vários segmentos. Por exemplo, a população elege os membros do Congresso Nacional. Cada um chega com a sua base, com a sua cultura política, com a sua formação, com a sua visão. E aí é que nós temos que ver o que vai dar nisso. É de se esperar que simplesmente todos estejam exatamente de acordo? Claro que não. Mas uma coisa que é básica na democracia, que a gente tem que aprender, é a tolerância. Tolerar não é pensar igual. Tolerar não é unificar, não é virar unanimidade. Tolerar é reconhecer que existem regras. É preciso ter muita clareza com relação a isso. O que nós queremos do Brasil? Onde é que nós esperamos ver o Brasil chegar? Nós esperamos ver o Brasil chegar muito longe.
Todo mundo fala dos potenciais do Brasil e é uma coisa que já fica até meio enjoativa. Os nossos potenciais são evidentes. Por que a gente não exerce, não explora esses potenciais e muda, de uma vez por todas, as condições gerais da sociedade? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu sou contra toda e qualquer sugestão de solução fácil, rápida demais, imediatista, que normalmente envolve visões totalitaristas de mundo. Que é quando você diz, não, eu sei como resolver o problema e, portanto, eu vou lá e digo e pronto, e vocês têm que aceitar porque eu tenho a verdade. Mas a verdade, no universo democrático, que é o meio que nós defendemos, essa verdade, ela é multifacetária, porque depende do ponto de vista de quem está, depende da classe social, depende do padrão de vida, depende da escolaridade, depende daquilo que ela teve a oportunidade de viver, de experimentar ao longo da sua vivência. E é quando isso acontece que nós precisamos aprender isso. Por que o parlamento ele é tão plural? E por que nós precisamos de um parlamento? Isso é uma invenção histórica de séculos. Por que nós precisamos? Justamente por conta dessa grande coxa de retalhos que é a sociedade. Quando nós nos posicionamos no sentido de eu tenho uma verdade e eu preciso impor essa verdade aos outros, isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O que nós precisamos aproveitar os espaços democráticos para uma construção coletiva de respostas. É difícil entender isso numa sociedade como a nossa. Porque nós somos muito imediatistas e nós não nos vemos cooperando com as pessoas que estão perto para a busca de soluções coletivas. Uma vez eu me impressionei muito com um artigo que eu li sobre o seguinte: nós estudamos na faculdade, qualquer curso que se faça, você passa ali por uma cadeira de introdução à sociologia e lembra que uma das lições básicas, assim, preliminares, é de um pensamento do Max Weber, de que existem 3 tipos de liderança. Os 3 tipos de liderança dos quais ele fala, e ele escreve isso no século XIX, são lideranças piramidais. Ele fala do rei, do padre ou do pastor, ele fala do líder carismático. Em todos esses casos, nós temos uma liderança piramidal, alguém que tem uma verdade para passar para os demais. Só que essa visão, no século XXI, ela se tornou ultrapassada. Hoje, se trabalha com uma ideia de um novo tipo de liderança, que é a liderança adaptativa. Alguém que tem o papel de ouvir as pessoas, compô-las, construir consensos e não unanimidades, porque consensos são decididos e as unanimidades elas não são refletidas. E você consegue estabelecer projetos, programas. As empresas bem-sucedidas, hoje, todas elas trabalham com ideias como essa, de ouvir todo mundo que trabalha desde a base até a cúpula. Então, aquelas ideias, por exemplo, imagina a diferença entre uma empresa montadora de peças do começo do século XX, em que tem uma linha de produção e as pessoas têm que obedecer apertando parafusos, ou o Google, onde só tem pessoas com alta capacidade reflexiva e todo mundo contribuindo para uma tomada massiva de decisões e que gera o crescimento que uma empresa como essa teve. Isso pode ser repassado como exemplo para qualquer tipo de organização social, inclusive para a organização política, especialmente para a organização política. O primeiro passo é abrir mão desse conceito completamente ultrapassado, chulo, atrasado, de que alguém pode se considerar dono de uma verdade e querer impor isso aos outros. Mas, Mário, suponhamos que o senhor tivesse hoje com o poder de liderar um movimento de soluções, né, para o nosso país, enfim. Qual que seria a sua proposta diante da nossa situação hoje? Por exemplo, a nossa economia, para a saúde, para esse momento de pandemia, para a questão econômica, a gente sabe que o desemprego aumentou ainda mais, já existia, né? Agora piorou ainda mais. O senhor falou agora há pouco que não proporia nenhuma solução a curto prazo, né, de imediata. Mas, assim, mesmo a longo prazo, o que seria? Qual que seria essa solução que o senhor apresentaria para a gente? As soluções, elas necessariamente demandam um tempo, os avanços.
Mas, às vezes, esse tempo não é tão longo assim. Na Espanha, onde eu morei, se viveu uma das mais longas e atrasadas ditaduras da Europa no século XX, com o generalíssimo Franco comandando a mais demorada ditadura do mundo, pelo menos do mundo ocidental, no século XX. E o país, a Espanha, chegou até a década de 80, por conta disso, o país mais atrasado da Europa. Depois da redemocratização, houve a construção de uma série de consensos, propositalmente. Ao reconstruir a democracia, diversas alas políticas, inclusive divergentes entre si, aceitaram estabelecer alguns marcos que deveriam ser observados por todos. Na década de 80, esses arranjos se fizeram. E a Espanha evoluiu rapidamente. Em 20 anos, ela tinha se igualado praticamente com os padrões da Europa. E outra, quando eu morei lá, em 2005, no ano de 2005, eu fiquei o ano inteiro lá estudando, exclusivamente por conta dos estudos no doutorado, eu descobri dados incríveis, coisas que pouca gente sabe. A Espanha era, naquele momento, eu não sei como estão os dados hoje, o país com o maior número de adultos com nível superior em toda a Terra, em termos proporcionais. Eu imaginava uma Suíça, uma Finlândia. Não, era a Espanha. Por quê? Porque eles sabiam que educar as pessoas fazia parte desse grande processo de evolução rápida. O mesmo nós vimos em vários outros países, mas eu dou esse exemplo porque eu vivi de perto, morei lá, estudei a vida daquele país em particular e trouxe de volta para o Brasil como um grande exemplo. Então, a coordenação de esforços é possível entre rivais, mesmo entre rivais, porque tem algumas coisas que são básicas, que ninguém pode recusar. E você diverge nas questões pontuais, mas no essencial é possível construir um consenso. Quem me acompanha viu há poucas semanas que eu participei de uma live com o lutador Vitor Belfort. Aí eu estava contando umas coisas para ele sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos, que é o país onde ele mora, né? Ele tem uma academia famosa lá em Miami. E os Estados Unidos fizeram muito isso, esses consensos entre forças políticas opostas, principalmente no final do século XIX e no começo do século XX. Isso deu muita possibilidade de formação de um país que acabou, eu não estou dizendo que tudo foi feito de forma correta, mas sem os consensos que eles construíram, eles não teriam conseguido dar respostas rápidas para os grandes dramas de guerras mundiais, de tudo que aconteceu. Algumas coisas são muito básicas numa sociedade. E eu sinto essa falta histórica no nosso país. Uma liderança capaz de coordenar esses elementos conflituosos, fazê-los sentar para identificar o que é básico, o que ninguém pode negar e tocar adiante. Mesmo nas divergências. O senhor estava falando sobre essa questão de educação, não tenho dúvida nenhuma que a educação é o que falta, né, para a gente, até para tirar um pouco dessa cultura que a gente tem, das pessoas agirem dessa forma, né, e assim, muito mal acostumadas, né, com essa forma de fazer política no país. E assim, se tivéssemos uma educação de qualidade, como houve isso, se esse caso da Espanha e outros países também, com certeza a gente não estaria na situação que nós estamos hoje, né. Agora, eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre a questão das leis. O senhor é o autor de uma das leis mais importantes que nós temos hoje no país, né? Que é a lei da ficha limpa, que, de certa forma, é uma lei que surgiu aí para combater a corrupção. E, assim, eu queria que o senhor comentasse sobre se essa lei ela tem sido eficaz, se ela tem trazido uma contribuição para a nossa sociedade, se tem ajudado a melhorar justamente essa questão que o senhor estava falando agora há pouco aí, né? De mudar a mentalidade, né? Até dos próprios políticos, né? E das pessoas, né? Para que façam uma escolha boa, né? Mas na hora de eleger nossos representantes, né? Qual que é a análise que o senhor faz dessa lei, que o senhor ajudou a fazer, né? E que está aí, que ela tem sido eficaz na prática? Ela serve, antes de tudo, como exemplo daquilo que eu estava falando. O processo de construção da lei da ficha limpa foi muito plural e muito educativo. Eu acho que tem muita coisa para se ensinar ao país, o processo de construção da lei da ficha limpa. Porque nós reunimos cerca de 60 organizações nacionais da sociedade, as mais diversas.
entidades que normalmente nem dialogam em outros lugares. Nós conseguimos fazer com que elas sentassem lá naquele ambiente de debate sobre esse novo marco da lei eleitoral. Serve de um bom exemplo. Ali nós conseguimos construir um consenso. Nós não encontrávamos pessoas que fossem capazes de dizer que eram contra isso, a não ser que fosse ser atingido pessoalmente, né? Tanto que, na época, no final, quando estava no auge já do debate nacional, pesquisas de opinião mostravam que mais de 95% dos brasileiros eram a favor da lei da ficha limpa. Eu achei curioso que a atenção que o Brasil deu a essa lei foi tão grande que contagiou outros países. Eu estive em vários países do mundo proferindo palestras sobre a lei da ficha limpa. Tem livro da minha autoria publicado no México, pelo Tribunal Eleitoral do México. Eles curiosos para que a história fosse contada para o México. Na Argentina, existe um movimento pela ficha limpa, inclusive em algumas províncias já foram aprovadas leis locais da ficha limpa, como é o caso de Mendoza, por exemplo. E lá eles foram fazer uma pesquisa se a população era a favor da lei da ficha limpa. E eu perguntei, eu fui convidado ainda antes da pandemia, fui a Buenos Aires para ministrar uma palestra na Universidade de Buenos Aires, e eu fiquei curioso, porque eles falaram que tinham feito a pesquisa e lá um percentual enorme, não me lembro dos dados, das pessoas disseram que era a favor da lei da ficha limpa. Eu falei, olha, no Brasil era difícil fazer uma pesquisa como essa, porque as pessoas não saberiam no começo, né? Como eles não têm, as pessoas não saberiam que era isso para poder dizer sim ou não. Eles falaram, não, mas aqui nós sabemos. Do tanto que nós ouvimos do Brasil isso, nós sabemos o que é essa lei. Então, olha o impacto. Fora, né? Isso justamente por quê? Porque houve justamente aquilo que eu mencionei. Nós temos o direito de ser diferentes, mas em alguns elementos nós nos coordenamos. E nós juntamos com pessoas diferentes lá. Tinham espíritas, tinham evangélicos, tinha católicos, tinha maçons, tinha sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, tinha assim, diversos tipos de organizações, todos participando daquela mesma frente. Foi por isso que ela foi aprovada, por causa do consenso gerado. Agora, o bem que ela fez do ponto de vista jurídico, bom, eu precisaria de umas 2 lives dessa para falar só sobre o que ela fez, mas ela muda o direito eleitoral brasileiro. Todo mundo que acompanha do ponto de vista técnico, nós não tínhamos praticamente pessoas inelegíveis, nós não tínhamos pessoas que ficassem barradas. Hoje, nós temos muitas pessoas barradas, são milhares. A última pesquisa que eu vi, já eram mais de 2.000 pessoas que tinham tido a sua participação inviabilizada. Ah, mas poderia ser muito mais. O que acontece é que muitos já sabem que estão inelegíveis e não saem. Às vezes substituem seu nome pelo da esposa, de um filho, de um correligionário. É verdade, é o que mais se vê hoje em dia, né? E muitos que já sabem que não podem tentassem a candidatura. Mas mesmo assim, dos muitos que tentam, muitos são barrados. Comparado com o que era antes, que os números eram irrisórios, eram simbólicos, não representavam. A lei era muito ineficiente. E nós construímos realmente um marco muito positivo, que ensinou muito para o Brasil em termos de mobilização social, em termos de construção de consenso democrático, em termos de tolerância, disso que tudo que nós estávamos fazendo. Outra lei que eu acho bem interessante também, que eu acho que ela tem até um pouco parecida, não sei se eu estou enganada, mas assim, né, é a lei de responsabilidade fiscal, né? Eu acho que é uma lei também que pegou, né? Que tem uma eficiência muito grande, né? E que ajuda muito a filtrar, a melhorar na qualidade dos nossos políticos. Você concorda? Sim, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal ela contém normas tão básicas que a gente tem que se perguntar por que demorou tanto, né? É verdade. De fato, é um dos marcos legais que a gente... Outra coisa que a gente muitas vezes esquece é que, numa democracia, nós damos passos. Às vezes esses passos são lentos, mas esses passos, eles são edificações. Eles não voltam atrás. As ditaduras não são assim. Elas vêm, impõem as coisas e, normalmente, quando elas terminam, elas não deixam legado algum. Então, os países mais evoluídos, digamos assim, entre aspas, né, não existe uma régua para medir a evolução, mas veja bem, os Estados Unidos, quantos dias eles passaram sobre uma ditadura? Nem um dia ao longo da sua história. A Suíça tem 700 anos de experiência democrática.
As, todas, eu desafio alguém a apresentar algum país avançado que tenha avançado sob as barras de uma ditadura. Por quê? Porque ditadura é o que o nome já diz. É impossibilidade de diálogo, é impossibilidade de crescimento coletivo, é alguém impondo, porque é o dono da verdade, e o resultado é que terminam esses países pobres, analfabetos, sem evolução alguma, e tendo que começar tudo de novo, reconstruindo, através da única experiência possível, como diria Winston Churchill. É o pior sistema. A democracia é um sistema muito ruim, mas é melhor do que todos os demais. É verdade. Inclusive, eu fiz uma live esses dias atrás, quando ocorreu o aniversário do golpe, né? 64. E aí eu discuti aqui justamente com o professor Adão e outro professor da UFC, o Marcelo Brice, que vocês conhecem, sobre essa questão, né? E uma das coisas que eu coloquei lá e que eu me pergunto muito é como que pode uma pessoa ser capaz de defender, né, a ditadura, de defender aquela situação que a gente já viu do país. Eu fico assim impressionada, eu me pergunto, será que a pessoa não leu história? Será que ela faz isso por quê, né? Porque não dá para entender, eu não consigo, eu particularmente não consigo entender, né? Como que alguém, como você falou, pode ser o pior sistema, a democracia, mas é melhor que todos os outros, né? Principalmente em relação à ditadura, né? E Exatamente. eu não sei, eu fico me perguntando. Mas aí eu não quero... Doutor Marlon, sobre essa questão da reforma política, a gente está agora, né, discutindo aí no Congresso a reforma política, e assim, eu queria que você me falasse a influência dessas mudanças, né, que estão sendo propostas lá, pode refletir no cidadão, né, considerando que tem muito a ver com esse processo eleitoral, né. Tem uma questão lá, que até coloquei aqui, que é o voto secreto para cassação de mandato, que pode ser que vai passar. O senhor é a favor que essa votação seja mesmo para que todo mundo conheça, para que não haja aqueles conchavos, aqueles acordos que existem antes, né? E também tem outro ponto polêmico da proposta, que é o fim do voto obrigatório. Qual é a sua opinião sobre esses dois pontos aí? Para a gente não se estender muito nesse assunto, porque não tenho dúvida que os processos... tem muito pano para a manga, né? Não tenho dúvida de que todos os processos de cassação no âmbito parlamentar eles têm que ter voto aberto. Isso aí é uma coisa básica, a meu ver. Com relação ao voto secreto, eu vou dar uma opinião aqui que talvez muitos discordem. Embora eu já tenha conseguido convencer muitas pessoas com essa minha posição, e também é fruto eu demorei muito a chegar a essa concepção. O voto obrigatório é muito importante no Brasil. Primeiro que temos que convir que ele não é tão obrigatório assim, porque o nosso sistema é baseado em multas extremamente baixas. E também eu levantei dados para a minha tese. Eu observei eleições que aconteceram ao longo de 10 anos no Brasil, entre 96 e 2006. E o que se observa é que o voto ele é muito mais presente, as pessoas vão mais votar nas eleições municipais, votam menos nas eleições estaduais e na eleição para presidente, e eles votam ainda menos. Foi o que eu observei no referendo das armas, que eu utilizei como um corte, que aconteceu em 2005. No referendo das armas não tinha candidato. E as pessoas... Foi o recorde de abstenção. Nas eleições de presidente e nos estados, os candidatos estão longe, né? Eles não estão no dia a dia. Nas eleições municipais, em que os candidatos a vereador são muitíssimos, os candidatos a prefeito são pessoas mais conhecidas, as pessoas vão comparecer muito. Aí alguém pode dizer, não, mas isso é natural, que numa eleição municipal a participação eleitoral seja muito maior do que numa eleição nacional. Só que não é assim. A experiência internacional mostra que nações mais politizadas, elas vão votar muito, independentemente do tipo de eleição. Mantém o mesmo percentual. Na Espanha é assim. Inclusive, na Espanha, chega as pessoas votarem mais nas eleições nacionais do que nas eleições locais. Muitos acham que não precisam, não vou votar aqui na eleição local porque é só a administração da cidade, eu acho que está indo bem. Já para o país, eles querem interferir na linha que o país tomará. Então, lá chega a votar mais pessoas nas eleições nacionais do que nas eleições locais. Então, não é essa a explicação.
não é só o fato de serem pessoas mais próximas. Tem a ver com a expectativa nossa em relação à política. Outra coisa dizem, não, mas se o voto for facultativo, pessoas que não sabem votar, entre aspas, não vão votar e vão as pessoas mais estimuladas politicamente e tomam a decisão. Não é assim. Eu também acho que não é. É o contrário. Até pelo que eu lhe falei anteriormente, né? Assegurar o voto de rebanho de determinadas partes da comunidade que são fragilizadas pela hipossuficiência é uma coisa relativamente simples de se fazer. Inclusive, o comprovante do voto passa a ser algo que serve para o monitoramento. Eu acho isso um absurdo. Você foi votar, você não votar, eu não te premio com dinheiro aqui. E se você for, vá lá votar então, e venha para... Aí que vai aumentar a compra de votos. Não apareceu, vota na urna. Quer dizer, nós nos fragilizamos. Já tem demais. Nós entregamos o tema para o caciquismo. Por incrível que pareça, é até paradoxal. Mas o voto obrigatório, ele é pedagógico. E ele precisa ser mantido enquanto a gente precisar disso aí. Eu também sou a favor, doutor Marlon. Assim, eu não nem sabia que havia essa discussão, mas eu acho que, conhecendo a nossa realidade do nosso país, e pelo que eu convivo, como eu falei, no dia a dia, no meio político, e nessa questão de trabalhando sempre em campanhas e vendo como é que funciona, eu tanto concordo com o voto obrigatório, como eu discordo dessa questão de imprimir votos. Isso não existe. Aí que a venda de votos vai se intensificar mesmo, que já é grande. Bom, doutor Marlon, a gente está encerrando aqui a nossa live, mas eu queria fazer uma pergunta aqui que eu não falei que ia fazer, assim, só porque bate aquela curiosidade, né? O senhor, né, já entrou nesse mundo político, né? Já foi candidato, né? Inclusive, esse pai dava muitas suas ideias. Assim, há alguma possibilidade de você voltar? Hoje, quando eu compartilhei o card da live nos grupos de WhatsApp, teve uma pessoa que até comentou, eu gosto muito do doutor Marlon, vou assistir, não sei se ele está aqui. Mas ele falou assim, fala pra ele lá que ele tem que voltar pra política, não sei o que e tal. Que quero... Aí eu falei assim, acho que é um gancho pra eu também perguntar, porque ele fica sempre com aquela curiosidade. Então vai voltar pra política, vai ficar só na advocacia aí? Quais são os seus planos? Que eu acho que tem um pouco de política na veia, né? Porque quando a gente lida com esse mundo, eu não sou candidato, nunca fui nem pretendo, mas assim, como trabalho nos bastidores, nessa parte de comunicação, gosto muito, me interesso muito pelo tema. Mas eu queria saber do senhor, como que está a previsão de futuro político do Dr. Marlon Reis? Bom, no momento, sem nenhuma definição de participação como candidato, mas eu estou participando muito politicamente. Não necessariamente do ponto de vista partidário, mas fazer política é uma coisa que se faz sempre de muitas maneiras. Hoje eu estou muito integrado a grandes movimentos e também causas. E eu acho que essa política é até melhor. Nacional, eu advogo em questões relacionadas ao combate ao racismo. Estou advogando hoje uma bela causa em defesa de todas as crianças e adolescentes do Brasil contra os caça-níqueis em que se transformaram esses games. São muitas coisas importantes a fazer. Nossa, agora, quanto ao meu futuro eleitoral, vamos deixar em aberto aí. Tá bom, doutor Marlon. Muito obrigada por essa live, por esse conhecimento que o senhor nos transmitiu aqui, dividiu com a gente, né? Todo esse conhecimento foi muito enriquecedor. Eu gostei muito, aprendi muito. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando também. Essa live vai ficar salva aqui. Quem quiser ver depois vai ter essa oportunidade de aprender também com o senhor. Obrigada de coração por esse tempo que você disponibilizou aqui para conversar com a gente. Então tá bom, vou encerrar a live. Muito obrigada pela presença de quem entrou aqui também. Travou aqui. Pode falar. Não, obrigado. Só queria agradecer mais uma vez. E vou deixar o meu tchau aqui, cumprimentando a equipe que faz a UrbiPro, que é uma equipe altamente profissional que está nos acompanhando aqui. Em nome da turma da UrbiPro, eu cumprimento todos os amigos e amigas que participaram da live, que assistiram aqui. Obrigadão, Márcia. Então, tá Foi uma bom. honra, viu? Muito obrigado. Obrigada, doutor Marlon, viu? Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.